bora lá ser xingado pela mesma galera, mas agora por um motivo diferente. Hoje vamos falar de Ben 10 Omniverse, finalizando essa saga que eu comecei lá em março de falar de todos os Ben 10 da saga original, tá? Se vocês quiserem que eu fale sobre o reboot, eu vou ter que reassistir os episódios que eu já vi na época, que eu não gostei, e vou ter que ver os que eu não vi, que é uma porrada, são tipo uns 80 ou 90 episódios a mais. Não, essa... Então, dá o seu apoio, hype o vídeo, deixa o like, se inscreve aí se você quiser que eu faça isso, porque eu não vou sofrer à toa não, já vou adiantando. Mas hoje eu vou falar da possível melhor série de Ben 10. E talvez essa série de Ben 10 seja a mais polêmica dessa continuidade de vídeos de Ben 10. E por que que eu digo isso? Porque é a que mais muda. Tá, tem um reboot, mas o reboot a maioria não gostou. O Omniverse divide opiniões até hoje. Tem gente que ama essa série, tem gente que odeia. Sério, nos dois extremos. Hoje em dia ela é um pouco mais amada do que antigamente. Antigamente a maioria odiava. Hoje em dia já tá 50-50 de hate e de like. Na minha opinião, sou uma das pessoas que curtiu pra caramba a série. Curti na época que lançou e hoje em dia curto mais ainda. Principalmente depois de você ver uma bomba chamada Ben 10 Supremacia Alienígena. Você começa a dar mais valor pro Omniverse. Vamos por partes. Mudou as coisas, porque continuou mudando depois de Ben 10 Omniverse. Bem, como vocês sabem, pelo menos acho que a maioria já sabe, nosso queridíssimo Dwayne McDuffie acabou falecendo na época do final de Supremacia. Se você notar que tem várias inconsistências em Supremacia Alienígena, na questão de direção e até de script, principalmente na reta final, é que o Dwayne já não estava muito bem, e ele acabou falecendo, tanto que tem uma homenagem para ele no último episódio de Supremacia Alienígena. E quem acabou assumindo foi um amigo dele, e talvez você conheça, não de nome, mas conhece os seus trabalhos, o Jay White. E pra quem não lembra dele, ele participou de roteiros de várias séries e principalmente de character design de várias séries, como por exemplo, Jovens Titãs, o antigão, não tô falando do Jovens Titãs em ação. Scooby-Doo Mistério S.A., que na minha opinião é a melhor série de Scooby-Doo, Transformers Animated Series e Ben 10 Omniverse. Ele participou de algumas outras, mas acho que esses aqui são os mais famosos. E de todos, sem sombra de dúvidas, o mais polêmico é o Ben 10. Sério, o cara relevou muito hate pelo fandom de Ben 10 na época e até hoje dava pra algumas coisas. Algumas eu até concordo quem não gostou de algumas atitudes do cara. Em outras eu discordo completamente. Lembrando, gente, o cara não cometeu nenhum crime, tá? É só decisão criativa mesmo. E esse daqui, infelizmente, é outra pessoa que também faleceu, que também descansa em paz. Nossa, ô zica com Ben 10, hein? E como ele mesmo já falou em entrevistas no passado, o orçamento de Ben 10 Omniverse não é muito maior como uma galera pensa do que de Supremacia Alienígena. Supremacia Alienígena, sem sombra de dúvidas, é a série mais mal animada de Ben 10. O Força Alienígena já dava uma decaída, mas você via que tinha luz, tinha iluminaçãozinha, tinha uns momentinhos de ação legal, tinha um uso interessante dos ares novos, misturado com novas situações que a série colocou. No Supremacia nem tanto. Isso foi pela queda do orçamento e também pela questão criativa. Não tô zoando. O acelerado, como eu falei no último vídeo, só foi criado porque os caras estavam sem ideia e sem dinheiro. Eu nem tô zoando. Em Ben 10 Omniverse isso mudou. Boa parte da equipe se manteve, mas o Jay White acabou chamando muita gente pra participar, tipo os contatinhos dele, e ele desembolsou muita coisa pra fazer a série rolar. Claro, também teve uma grande mudança do character design como um todo, até para possibilitar os planos que ele queria fazer e serem mais caricatos em relação à sua expressividade, mais parecido até mesmo com animes. Se você for notar, Scooby-Doo Mistério S.A. e Jovens Titãs bebem muito, principalmente os Jovens Titãs bebem muito de anime, tanto que o episódio final, aquele filme lá, é todo no Japão e mais ainda numa pegada anime e tinha opening em japonês. E Ben 10 Omniverse bebe muito dessa fonte, você vê os personagens distorcendo, você vê mais cor, mais luz, mais lutas fluidas e o traço é mais simples que o antigo, mas aí vai muito teu gosto na questão de traço. Na primeira vez que eu olhei, eu achei muito estranho, mas eu ainda fui conferir porque eu tava curioso na época, porque eu não sabia se era um reboot ou não. Naquela época eu já sabia o que era um reboot e o que não era, mas ao mesmo tempo eu fiquei confuso, tipo, o que é isso aqui? É continuação? É reboot? E quando eu comecei a assistir, eu notei que era realmente uma continuação. E aí isso despertou a minha curiosidade para continuar assistindo. E eu admito, foi a melhor decisão que eu podia ter feito, porque mesmo estranhando o traço, depois que eu me acostumei com ele, eu comecei a achar ele legal e até bonito. Claro, tem bicho que eu não gostei do redesign, o da Gwen mesmo eu não gosto, mas tem muito mais ponto positivo ao meu ver. Vários aliens e vilões ganharam um upgrade muito grande visual e a animação ficou muito melhor. Sem falar que essa série já abordava conceitos novos que expandiam o universo de Ben 10, uma coisa que não tinha, tipo assim, há um bom tempo.
Até teve novos conceitos na série passada, mas foi bem curtinho e eles não duravam muito e nem era o foco da temporada, o que sinceramente é uma pena. Aqui não, aqui você tem uma porrada de conceitos sendo inserido e de uma forma que combina com a trama. Eu já vou falar da trama, mas eu tô falando mais das mudanças. E outra coisa que mudou muito e que pra mim foi um dos maiores upgrades da série, além do fator de animação, é a própria música tema da série. De verdade, as trilhas sonoras dessa série são absurdas, só escuta um pouquinho. Absolute cinema. Ainda por cima você vai ter a trilha sonora do feedback, você vai ter a trilha sonora de cotidiano deles, que também é muito boa. É bem vibe Ben 10 clássico em alguns pontos. E eu acho isso muito positivo na real. Falando em Ben 10 clássico, vamos para um dos maiores trunfos e, na verdade, um dos maiores erros de Ben 10, Omniverse. Uma coisa muito boa de Ben 10 Omniverse é que ele tentou resgatar muita coisa do clássico. Nem tudo se resume a alienígena e nem tentam meter alienígena em tudo, porque o clássico tem essa pegada, mesmo que tenha um foco em alienígena, tem mais coisas. Tem super vilões com superpoderes normais, ou magia, ou mutantes. Tem vários outros acontecimentos que não necessariamente são alienígenas. E isso volta em Ben 10 Omniverse. Além disso, a gente tem um resgate de vários outros personagens e aquele tom mais cômico que tinha no início. Todos nessa série, o que é algo muito positivo. Pô, trouxeram até a Prima Lucy de volta. E ninguém reclama da Prima Lucy ter voltado. Na verdade, eu acho que todo mundo lembra da Prima Lucy do Ben 10 Omniverse. Pelos motivos errados. Mas lembra, e ela é muito engraçada. Eu gosto muito da Prima Lucy. Eu queria que ela tivesse aparecido mais vezes na série. É muito bom. Por que está aqui e não na feira de carros com o Hulk? Te enganei! E antes que alguém fale, Ah, mas assim, tirou o amadurecimento da série. gente, eu já tinha acabado o amadurecimento, mas contida depois do Força Alienígena. Na verdade, na partir da terceira temporada do Força Alienígena, isso já morreu. Supremacia não é sério, Supremacia é ruim. Tenta ser sério por causa de falta de orçamento, mas é só subtrama chata com plot zoado ou plot mal feito como um todo. E até os plot mais interessantes, eles terminam de forma broxante. Eu tenho um vídeo inteiro reclamando de Supremacia e elogiando Força Alienígena. Depois vocês vão conferir lá na playlist. O importante aqui é mais falar de Omniverse. E aqui, isso aqui eu acho que tá bem ligado, sendo bem sincero. Trazer essas coisas do clássico de volta. Inclusive, detalhes pequenos, como os aliens agora não estão resumidos mais a um power scaling fudido. Eles são tratados, na verdade, como seres vivos igual a gente. Isso é uma coisa que não tinha desde o clássico. O atômico ficar desgastado, porque, né, um alien tão forte como esse teria uma alimentação que ele se cansa extremamente rápido. Ou o próprio espantoide, que o Ben fica desconfortável. Sem falar dos aliens inúteis, que são uma adição incrível pra série. Não porque eles são muito bons. Quer dizer, o bigotoide, Pesky Dust são fortes. Agora, esses dois aqui são bem inúteis mesmo, né? Mas até eles estarem no Omnitrix, faz sentido. O Omnitrix não é um banco de batalha e etc. É um banco de DNA. E nem toda espécie do universo que é senciente vai ser mega fodona. Vai ter uns macacos calvos lá dentro. Tipo a gente. Eu acho que eles têm trazido isso dos aliens, tem ponto fraco. Do Ben não conseguir se transformar no alien que quer. Porque se ele transformar no alien que quer, ele só vira a merda do Normossauro. E outras coisinhas do clássico. Muito bom. Uma adição muito foda pra série. Ao mesmo tempo que tem momentos que eles forçam. Eu sou idiota, seu filho da puta! Sério, tudo tinha que... Ai, meu Deus, aconteceu isso aqui no clássico, você não notou. Toda hora enfiando no clássico é um saco. Trazendo até uns personagens que a gente não se importa. Ou que não tinha necessidade nenhuma. Sei lá, tipo a Tia Vera, ok. E esse acaba sendo um dos pontos mais fracos também de Omniverse. Depender muito do clássico. Mas eu até entendo um pouco desse medo. Que eles queriam trazer o grande sucesso que a série tinha antes. Que tava se perdendo aos poucos, mas... eu não acho que eles conseguiram fazer isso, sendo bem sincero. Era melhor ter trazido só coisa nova mesmo, ou resgatar esses conceitos e fazer eles ficarem mais constantes na série. De novo, tipo a Prima Lucy, trouxe a Prima Lucy, que da hora, mas traz a Prima Lucy mais vezes, transforma ela numa personagem mais recorrente. Isso é uma vaca de dois gumes, sendo bem sincero. Ao mesmo tempo que foi uma coisa muito boa, é um dos pontos negativos de Omniverse. Mas sabe o que não é um ponto negativo de Omniverse? Eu até citei os aliens inúteis como algo sendo positivo. Algo que, sinceramente, muita gente vai... Ai, mas não sem criatividade. É totalmente oposto.
por eles justamente estarem sendo mais criativos, lembrando, o Omnitrix é um banco de dados com várias espécies, não vai ter só alien fodão, é ótimo ter os aliens inúteis. Até um box que você pode odiar porque, é um alien pra vender Lego, ok, pode até ser, mas já adianto, ele já é melhor do que metade dos aliens de Supremo Alienígena, que parecem cópias de aliens anteriores, só que com designs mais fracos. A cultura dos alienígenas é muito melhor explorada nessa série, de várias espécies, desde Yenor Transil até os Tetramendes, a espécie do quatro braços, os Gurmanos / Gutões, os Incursianos e muitos outros. A cultura deles é melhor explorada nessa série. Nas outras séries até tinha isso, que eu acho muito bom, mas ficou cada vez mais superficial a gente entender a cultura e como funcionava aqueles mundos. Aqui não, a série que trabalhou melhor a questão dos mundos dos aliens, o que eu acho muito bom. É verdade. Aliens predadores que mostram que os aliens do Ben não são criaturas onipotentes absurdas, mas no caso eles são assim como nós, seres sencientes que têm seus predadores naturais. O que acaba tornando eles acima dessas criaturas é a inteligência, assim como nós, porque se fosse na porrada eles estavam lascados. Em muitos outros foi mostrado aqui suas fragilidades, eu achei isso muito legal. Tira essa que eles são só monstrinhos pra usar. E eu sei, os aliens de Ben 10 não são monstros, mas da última série pra cá eles eram praticamente isso. Transformações pro protagonista usar. Como foi, essa série humanizou de certa forma os aliens, isso é ótimo. E mesmo que não seja no mesmo nível do clássico, muitos aliens voltaram a ter fraqueza, seja calor, eletricidade, que nem no caso do Eco Supremo, ou até mesmo fadiga no caso do Atômico. Muito interessante como eles trouxeram novos aliens, muito legais pra série, pra tentar trazer aquilo que Ben 10 tinha de mais legal no início, que era justamente as suas criaturas bizarras e únicas, e não só uns bichos genéricos pra vender brinquedo. Sim, os aliens sempre foram feitos pra vender brinquedo, porém, eles eram bons individualmente. Eu nem preciso dizer que era perfeito. Perfeito, tudinho, tudo, até os mínimos detalhes. Isso já era uma característica de Ben 10, mas foi se perdendo ao decorrer do tempo. Mas o Omniverse trouxe isso de volta pra nós. E agora eu vou falar sobre as tramas. O Omniverse tem tramas boas por acaso? Mas vamos lá. O Omniverse tem uma porrada de arco, tem o arco do feedback, tem o arco dos sapos de guerra, arco do multiverso, e eu falo assim, arco com muitas aspas, geralmente são os momentinhos que são construídos em alguns momentos da temporada, e aí temos um especial de uma ou duas partes no final de cada uma delas. O primeiro é justamente essa parte do Kyber com Malware, que eu particularmente gosto. Sim, tudo é muito diferente, mas muito interessante e criativo. Eu acho legal a introdução do Malware, acho que ele é um vilão que, além de funcionar, ele traz momentos muito emblemáticos pra série. O Kyber é praticamente o Kraven de Ben 10, é um personagem muito da hora, eu gostei muito desse vilão. Tem o Nemetrix, que como foi, é um conceito genial, criado por Psicobos, que além de ser um vilão muito interessante, ou por falta de palavra melhor, inteligente, mas um arrombado de primeira categoria. Isso como foi, a série vai expandindo seu universo nesse início. E também tem a introdução do Hulk, que primeiramente você acha muito estranho, a falta da Gwen, do Kevin, vai em você, porque vamos ser sinceros, eles eram maravilhosos nas últimas séries, mas eu vou te dizer, não é que eles conseguiram acertar, o Hulk estranha muito no início, mas eles conseguiram criar um personagem tão carismático quanto esses outros dois, diferente deles, que não parece uma cópia nem da Gwen, nem do Kevin, e os quatro juntos funciona ainda melhor. O Ben, a Gwen, o Kevin e o Hulk juntos são ainda mais engraçados do que eles separados, é maravilhoso. Aí, vê se não fica de gracinha com a minha namorada, ouviu? Não se preocupa não, a Gwen só é atraente para os padrões humanos. Verdade, eu já vi o planeta do Hulk, não tem comparação. Eu tô ouvindo, hein? Então, pra ele, a Gwen é o quê? Um orangotango de óculos? Nem fodendo. Mano, meteram o Walter White, o Walter Branco, no Ben 10 Omniverse. Mano. E eu acho que o Hulk tem um dos desenvolvimentos mais notórios da série. Pega o Hulk do episódio 1 e pega ele lá pro episódio 70 e pouco. Maluco, ele mudou muito. Ele teve um baita desenvolvimento, tanto da forma como ele agia e como ele pensava, até mesmo perto do Ben, até mesmo mostrar qual é a proposta do personagem. Se o Kevin tem toda essa questão dele ser metade humano, metade osmosiano, que a gente já vai falar já sobre isso,
O Ben tem um arco dele descobrir que é só um relógio, ele é o herói no final das contas. A Gwen tem o desenvolvimento de seus poderes e sua relação com a sua avó. O Hulk tem muita questão de manter a tradição e seguir em frente. As duas coisas parecem não conversar, mas o Hulk é a prova que você consegue manter a tradição, e a tradição só vai sobreviver de verdade se a gente prosseguir pro futuro. Ele é o maior exemplo disso. O episódio do Hulk com o sensei dele é um dos melhores episódios da série, que além de trabalhar essa temática, é um dos episódios mais violentos dela, tensos. O final do episódio é muito tenso, bem pesado até, e sem falar que tem essa discussão que engrandece ainda mais o personagem. O Hulk só é o Hulk porque ele tem isso. Ele mantém suas raízes, ele respeita suas tradições, mas ele também segue para avançar junto com a espécie dele, sendo o primeiro da espécie dele a sair do próprio mundo e se tornar um encanador, assim como outros personagens da série também acabam fazendo isso. A gente vê até mesmo personagens de Yenor Transil fazendo isso, mostrando que o primeiro passo tem que ser dado por alguém para que a gente consiga, inclusive, se comunicar melhor com as outras espécies. Isso dá pra você levar até pro nosso mundo, sem o negócio de espécie. Vou falando mais de pessoas com culturas, religiões diferentes, alguém tem que dar o primeiro passo para que todo mundo no final se dê bem, respeitando assim a sua cultura e a dos outros. Esse personagem é maravilhoso. E tem, como foi, o próprio arco do Kyber / Malware, que é muito bom. Além da apresentação do Nemetrix gerar momentos icônicos, como o Ben mostrando a evolução dele pela série toda, diferente de Supremacia Alienígena, que sempre, no caso, fazia um momentinho legal pro Ben, depois ele já era um merda no resto da série. Aqui não, aqui já mostra a evolução do Ben, que eu acho ótimo. Finalmente a gente tem um Ben que é um adolescente, bem imaturo nos momentos, mas ele teve seu desenvolvimento como herói. É maravilhoso, o episódio do Predador do Friagem é perfeito. Ó, aprenda Supremacia. Pô, pra você ver como essa série é muito boa. O herói não é só fama. É pensar primeiro no bem das outras pessoas e não no que você quer. É fazer o que é certo, simplesmente porque é certo. É fazer diferença no mundo. Tô falando, mano, se fosse Supremacia aqui, o Ben tinha ficado hipnotizado o resto do episódio e a Gwen e o Kevin iam salvar ele. Sem falar que temos o final do arco do Malware, que é basicamente os erros do Ben materializado em um vilão só, esfregando na cara dele tudo o que ele fez de errado nessa série e nas séries anteriores. Estou correto? Pois não é mais. Não! Mas vim aqui pegar o Azimuth. Quero destruí-lo com sua mais preciosa criação. E bem, no final a gente tem o Ben se perdoando, aceitando que ele pode mudar e que tudo bem, não precisa ficar se torturando pelas coisas que já aconteceram. É isso que as pessoas ruins querem pra ele. Eles têm que seguir em frente e prosseguir pra continuar sendo o grande herói que ele está se tornando. Esse é um dos momentos que a gente finalmente tem um desenvolvimento de verdade do Ben. Sério, quanto tempo não tinha um desenvolvimento de personagem explícito do Ben na série? Não tô falando do momento que ele tá Ed sinistro lá em Supremacia, tô falando de desenvolvimento mesmo. Aqui a gente tem isso e traz um dos melhores momentos da série. De agora em diante, nós vamos guardar a punição pros vilões. E aí, pessoal? Sentiram saudade? This is the cinema I am talking about. Nossa, esse arco aqui é absolute catarse, absolute cinema, absolute tudo. Temos outros momentos, na minha opinião, muito bons também. Como eu falei, tem os Sapos de Guerra, que é bem divertido, mesmo que eu acho que poderia ser um pouquinho maior. Agora que sou incursiano até, eu vejo você de um outro jeito. Facts. Tem o polêmico arco do Kevin, que eu acho a ideia dele muito boa, executado de uma forma que eu não gosto. Olha, deixando bem claro, eu não gosto do retcon do Kevin ser um alienígena. Sim, isso é um retcon do Força Alienígena e eles metem que o pai dele era amigo do Vomax. Por que ele não se lembrava disso no clássico? Sei lá. Esse é um retcon bem merda, na minha opinião. Mas ele gerou muitas coisas boas e momentos emblemáticos pro Kevin que desenvolveu ele nas outras séries. E aqui fala que isso era só coisa da cabeça de todo mundo e o Proctor Servante estava manipulando geral. Sério, eu não gosto muito disso. Eu acho legal esse negócio de alteração de mente, ou de não era como você imaginava, mas eu acho que eles não fizeram isso de uma forma legal. Não tirou peso de tudo, mas tirou peso de cenas emblemáticas pra caramba do Kevin. Tipo Kevin versus Ragnarok, que é literalmente um dos momentos mais sombrios da série inteirinha. Dessas 4 séries no geral. Mas não vou só descer o pau nesse arco não. Ele também tem muitas coisas boas, como o próprio momento do Kevin mostrando quanto ele evoluiu. Se a gente teve um momento do Ben enaltecendo a evolução que ele teve nessas 4 séries, a gente também tem o do Kevin. Cala a boca! Eu sei que é.
O Ben é o melhor amigo que eu já tive. Alô? Acontece que desde que ficamos amigos, eu sempre tive uma vontadezinha de acabar contigo. Até dá pra perceber. Mas se eu tivesse feito isso mesmo, o universo já teria sido destruído várias vezes. E aí ia aparecer um otário, né? Não mais que o normal. Caraca. Ele é como um irmão pra mim, até mesmo quando eu não mereço. Maluco, você vê, até quando o arco é questionável, ele é bom. Vai se ferrar, supremacia alienígena. Sim, eu vou chutar cachorro morto. Até o arco mais questionável de Ben 10 Omniverse é 1000 vezes melhor que o melhor arco de supremacia. Ó, de verdade, esse arco tem seus problemas, mas a finalização dele já é 1000 vezes melhor que a finalização do arco do Kevin Supremo, que é um arco que era muito interessante também, só que eles não conseguiram finalizar de uma forma legal e ainda pegaram um vilão legal como o McGregor e usaram ele só de escada. O Cervantes aqui tá como o real vilão do Kevin e o Kevin derrota ele no final e ainda de uma forma inteligente. Muito bom, por sinal. Ele até controlou a forma monstruosa dele. Temos o retorno da Encantriz e vários personagens do clássico que eu acho uma coisa boa e também nem tanto, como foi anteriormente. Mas eles conseguiram abrir margem para outros personagens retornar, usando mais o conceito de mana, coisas de alienígena. Como foi agora, tá bem equilibrada a situação. Claro, tem seus episódios fracos, mas tem muito momento bom pra caramba nesse meio tempo. Tipo o quê? Tipo o especial do Ben 10 com os Ben do multiverso. Esse episódio é tão incrível porque todos os momentos da série eu já vi alguém se questionando: ah, é só um relógio, seja um herói. Mas o Ben não seria um herói sem um relógio. Esse episódio mostra justamente o contrário. Como o Ben não tem o Omnitrix, faz com que ele ainda queira ser algo diferente na vida dele, querer mudar a vida das pessoas de alguma forma, querer ser um herói. E ao mesmo tempo ele ter o Omnitrix não torna ele uma pessoa boa. A gente viu uma porrada de Ben 10 que são uns desgraçados. E eles têm ou não têm o Omnitrix. O Eon é um Ben e ele não tem o Omnitrix. Então esse episódio veio pra provar isso. O Ben é totalmente exterminado, o nosso Ben Prime. E o Vilgax finalmente tem uma apresentação decente depois de 2 séries dele sendo um merda completo. Esse final dele destruindo todos os Bens é muito bom. E no final trazendo todos os bens de volta, referenciando os episódios antigos, não só do clássico, tem um pouco de homenagem a todas as outras séries anteriores, até a Supremacia, se você for notar. Tudo isso aqui é uma grande homenagem, e não aquele fanservice gratuito que a gente vê hoje muitas vezes só usar multiverso pra... oh meu Deus, vamos vender bonequinho, vamos fazer fanservice. Tanto que o multiverso tá bem saturado. Aqui não, realmente tem um momento bonito, emblemático, que homenageia o fã, homenageia a série e inclusive deixa bem claro que a série quer mostrar pra você qual é o real significado do Ben ser um herói. Masterpiece. Se Ben 10 fosse assim em mais de 90% do tempo da série, essa série poderia bater de frente até mesmo com o Avatar, sendo bem sincero. Só que como a gente sabe, a Cartoon Network mete a mão em muito lugar que não deveria, muito. Roteirinho fraco, né, gente? E ainda tem suas circunstâncias, pelo menos pra mim. Ben 10 Omniverse começa a decair nos últimos 20, 25 episódios. São episódios muito mais bobinhos que os primeiros, muito. Ben 10 Omniverse tem um humor acentuado, mas ele não chega a ser infantil. Você pode ser adulto e você consegue se divertir com o Ben 10 Omniverse. Tem muita piada boa e eu acho ainda assim a construção do arco do Maltruth enorme, mas muito subdesenvolvido. Claro que nesse meio tempo tem o arco de Enotrance, o que eu acho legal, tem outras coisas bacanas, mas tem muito episódio fraco nessa reta final. Mas tem um episódio final que é maravilhoso, que é justamente o Ben e o Big Ben. Esse episódio é uma ótima finalização pra série, mesmo não sendo a finalização que ela merecia. Ela merecia muito mais, e sim, esse é o fim da saga que a gente acompanhou por 4 séries. Mas eu tenho que admitir, os caras tinham pouco tempo, a série já estava sendo cancelada, eles tentaram fazer uma despedida bonita. E sendo bem sincero, o Maltruth tentando destruir o universo, sendo um vilão que na minha opinião não é muito carismático, eu acho que inclusive o Psicobos ou Malware, outras aparições na temporada são muito melhores do que esse bicho aqui. E não só isso, como também teve o retorno do Malgax, né, que pra mim é um dos episódios mais bosta da série inteirinho. Mas aqui eu sinto que eles conseguiram fazer um contraste muito bom entre os dois personagens no finalzinho, nos últimos minutos do segundo tempo, criando um dos momentos mais fodas da série inteirinha. Isso aqui é mais do que uma cena bonitinha mostrando os aliens. O universo de Ben 10 é muito grande, e isso aqui mostra
cada uma dessas espécies que a gente viu pela série lutando para continuar existindo. Não só um humano, o Ben já tinha falado em um dos melhores momentos de supremacia alienígena que ele é um pouco de todos. Essa cena representa isso. Todo um universo segurando o Big Bang, impedindo que o próprio universo seja destruído. É simbólico, é bonito, é bem feito, tem uma trilha sonora do caramba. Já falei que a trilha sonora dessa série é maravilhosa, e eu acho essa série no geral muito boa. Como eu falei, eu vejo o problema. Ben 10 Omniverse tem problema, desde retcon desnecessário até inconsistência. Assim como Força, que é uma série muito boa na minha opinião, mas é inconsistente. Força Alienígena é inconsistente, e Ben 10 Omniverse depois do episódio 60 pra cima também fica bem inconsistente. Potencial Ben 10 tem, mas infelizmente a Cartoon nunca quis extrair o máximo do potencial dela, tanto narrativamente quanto em questão de animação, porque eles começaram a cortar nessa época, até mesmo aliens queriam aparecer por causa de orçamento, e eu tô falando até das fusões do Ben 10.000. Ben 10 merecia um tratamento melhor, é uma série extremamente importante pra cultura pop, e marcou uma geração inteira. Além disso, é uma das séries de super-herói dos anos 2000 mais inovadoras até hoje. Não tinha nada semelhante naquela época. É uma ideia genuinamente criativa, como foi lá no primeiro vídeo. A história de um moleque que acha um relógio com 10 alienígenas, onde ele se transforma em 10 alienígenas diferentes, e o quanto ele evoluiu, é uma ideia muito boa. Eu fico com uma pena que o Ben 10 Omniverse não pode chegar no máximo que ele poderia chegar. Não só porque ele foi cancelado, mas até mesmo por causa da Cartoon metendo a mão no meio. Mas pra mim é quase a série perfeita de Ben 10. Tem um humor bom, tem um universo legal, tem uma animação muito boa, tem lutas incríveis pra caramba. E aqui é onde a gente vê a real evolução dos personagens que a gente acompanhou por tanto tempo e que mereciam até mais, sendo bem sincero. Ah, agora eu vou ficar triste, acabamos essa série e talvez eu tenha que ver o reboot. Eu não quero ver o reboot. Mas comenta embaixo o que vocês acham de Ben 10. Hype o vídeo aí pra me dar uma forcinha, deixa o like, se inscreve aí, compartilha, que eu vou precisar da ajuda de vocês se vocês quiserem que tenha mais vídeo de Ben 10. Ah, e caso você não faça isso, você vai dar uns pega no pior.